Célula. Conceito: unidade funcional de um organismo complexo que se agrupam para formar tecidos. Uma célula forma tecidos. Os quatro principais tecidos são epitelial, conectivo, músculos e tecidos nervosos. Esses tecidos vão formar órgãos, que forma sistema, que forma aparato. Célula, membrana plasmática. Mantém a integridade da célula e separa do meio externo. Protoplasma, substância viva da célula que se divide em dois, no citoplasma e no carioplasma. Citosol, 75% de água. Organulos, estão flutuando no citossol, e estruturas ativas que vão cumprir suas funções. Citoesqueleto, forma da célula com forma de filamentos e túbulos. Inclusão, estruturas acessóricas que servem como armazenamento para proteínas, para momentos em que a célula precisa sacar recursos extra. Representação esquemática da membrana celular. Mosaico fluido, composto por bicapa fosfolipídicas, cabeça polar e cola aciloadiposa. Cabeça: hidrofílicas, amam água. Cola: hidrofóbicas, odeiam água. Isso faz com que a molécula fosfolipídica seja antipática. Proteínas integral ou proteína transmembranal. Transporte para que entre e saia íons ou moléculas. Transpassa toda a membrana. Proteínas periféricas. São proteínas que estão na superfície da membrana e não transpassa toda a membrana. Está em relação com o segundo mensageiro e o citoesqueleto. Se encontra entre as colas ácido adiposo, molécula de colesterol ou glucolipídio. Proteína de transporte da membrana. Facilita o movimento de moléculas aquosa e íons, que são moléculas polares e apolares. Isso vai se dividir em dois, com ele gradiente de concentração e em contra dele gradiente de concentração. Com o gradiente de concentração é sem ATP, transporte passivo. Em contra dele gradiente de concentração é com ATP, transporte ativo. Proteína de canal. Muitas vezes formam pares hidróficos por onde ingressam moléculas. Tem contato com as colas aciloadiposas, não utiliza ATP e a difusão é simples. Proteína transportadora. Geralmente usa ATP, quando não utiliza ATP é difusão facilitada. Quando utiliza ATP é transporte ativo. Proteína multipasso. Proteína integrales. Se alargam e formam proteína multipassos. Antinitas. Receptores de moléculas, recebe sinal em sua superfície e se divide em três: uniporte, simporte e antiporte. Uma molécula em uma só direção, uniporte. Simporte, duas moléculas na mesma direção. Antiporte, duas moléculas em direção oposta. Glucálise. Glucálise encontra na superfície da membrana celular. Protege a célula da proteína inadequada, do reconhecimento de moléculas e permite interção com outra célula, formadas por cadeia de carboidratos. Mosaico fluido. Tem duas orras. Orras externa, que tem cara externa e cara interna, conhecido como cara E. E orra interna, que tem a cara externa, a cara interna e é conhecido como cara P. Glucocálise. Cadeia de carboidrato. Grossura, 50 nanômetros no máximo. Visível no cobrimento do sistema digestivo, composto por sulfato e carga negativa. Proteína de canal. No transporte, substância encontra de concentração. Comporta
e sem comporta. Com comporta, ativadas por voltagem, ativadas por ligado, com ativação mecânica e ativadas por proteína G. Algumas dessas proteínas possuem tapas, que se abre e se fecha constantemente. Vão regular o passo de substância ou moléculas através delas. Sem comporta, sempre abertas, escapo de potássio e acuparinas. Proteína de canal com comporta, que são 4. Atividade por voltagem, que se abre e se fecha por pouco tempo, segundos na verdade. Quando uma molécula quer ingressar dentro da célula, tem que despolarizar-se, ou seja, perder força nas suas cargas, e o transporte pode ser de ingresso ou de saída. Segunda, a atividade por ligado. Necessita de um ligado ou molécula de sinal, que vão dizer a proteína para abrir-se, fechar-se e dar passagem à molécula. Ativado mecânica. Necessita de uma força física, que induz as proteínas fechadas a se abrirem. Por exemplo, a membrana basilar empurra a membrana plasmática, fazendo com que seus estereocílios se dobrem e suas proteínas de canalhas se abram e dê passagem à molécula através delas. Ativados por proteína G. Necessita uma proteína G e um receptor de proteína G. O receptor são como antena e as proteínas como sinais. Quando a proteína entra em contato com o receptor, ele se abre e ingressa a molécula. Proteína de canal, sem comporta. De escape de potássio, permite o passo constante de escape de potássio. Ou acuparinas, que permite a entrada e a saída de água nas células e sempre estão abertas. Acuparinas livres, transporte somente de água. Existem acuparinas que têm polos mais amplos, por onde ingressam moléculas de glicerol. Acuparinas são impermeáveis para outras substâncias, só permite o passo de água, porque a maneira com que a água entra e sai é especial. Para a molécula de água ingressar na acuparina, ingressa com o hidrogênio em cima e o oxigênio embaixo, e sai de maneira inversa. Proteínas transportadoras. Requerem ADP e levam a substância em contra de um gradiente de concentração. Pode ser passivo e ativo. O passivo com gradiente de concentração. Transporte ativo primário seria a bomba de potássio e sódio. Bomba de potássio e de sódio. Mais sódio no exterior da célula, mais potássio no interior. Com o uso de ADP, saem 3 moléculas de sódio e ingressam 2 moléculas de potássio. É o que regula a pressão osmótica da célula. Transporte ativo secundário. Utiliza a energia que sobra de transporte ativo primário. Por exemplo, quando uma molécula de glicose entra em contato com a proteína, faz com que ela se configure-se e forme para que a glicose possa entrar. Fagocitose é o processo de englobamento de material particulado grande, como micro-organismo, fragmentos celulares, eritocitos mortos. Vai ter regiões constantes de FC que vão enviar sinal para o fagossoma, receptores que contêm o sinal e enviam a célula até essa substância estranha. Um receptor de FC com a região FC, quando isso acontece, o complemento induz que a célula vermicellotopos, prolongamentos de célula que envolve o micro-organismo e termina tragando essa substância estranha. Pinocitose. A célula verte sua substância ao espaço intracelular. Os vesículos pinocitose transportam essas substâncias a la TNG. Para conservar o tamanho e forma de la célula, eliminado em excesso da membrana e reciclando trânsito de membrana. Pinocitose. Processo pelo qual se dirige a matéria, partículas pequenas,
Geralmente são substâncias líquidas. Essas substâncias geralmente são moléculas inorgânicas. Célula constitui constantemente membrana. A piracitose transporta essa membrana ao complexo de Golgi para ser expulsado para fora da célula ao espaço extracelular. Endocitose mediada por receptores. Muitas células se especializam em pinocitose. Sua eficácia requer de proteína receptores. São proteínas transmembranares. Se vincula com um ligado específico e convierte de clatrina internamente. Trisqueliones clatina. São proteínas que vão formar fases na célula que começam a se formar vesículas pinocitóticas. Vesículas pinocitóticas inserto ligado ao seu interior para que essa vesícula pinocitótica seja expulsada. Requer molécula de dinâmina que vai rodear o corpo dessa vesícula, induzindo a vesícula pinoatesa seja expulsada. Resumindo, endocitose permite a entrada de substância. Fagocitose permite a entrada de partículas grandes e sólidas, bactérias, vírus, parasitas. E isso. Pingocitose permite a entrada de partículas pequenas, a maioria das vezes líquidas, moléculas inorgânicas. Entocitose, muitas vezes receptores, permite a entrada de partículas específicas. Exocitose permite a saída de substância. Mecanismo constitutivo, saída de substância de forma contínua. Fibroplasto, tecido conectivo. Fibroplasto se divide em 3: colágeno, elásticos e reticulares. Mecanismo seara irregulada, sólido de substância de forma pausada, necessita de estímulo. Mitocôndria, organela membranosa. Função: produzir energia ATP. Libera aporo e inicia a apófise. Decide se a célula vive ou morre. Fossilização atidativa, respiração aeróbica com oxigênio. Falta de morte celular rápida. Glucocase, respiração aeróbica sem oxigênio. Morte celular tarda. E a segunda via de produção de energia. Os componentes são membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna, cresta mitocondrialis e matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial que produz ATP. Aparato de Golgi, organela membranosa. Forma sacular, em cima vai ficar o cis, que é no início do Golgi, e embaixo trans. Trans é o final do Golgi. Função do aparato de Golgi: modificar, classificar e empaquetar. Retículo endoplasmático, proteína e diversão. Sempre está em contato com o retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso, forma sacular. Função: produzir proteínas, ribossomos. Transcrição: transcrever a informação genética a RNA mensageiro. Tradução: leitura da informação genética para produzir proteína. Microtúbulos, organela não membranosa, diâmetro de 20 a 25 nanômetro. Componente: proteína tubular, alfa e beta. Origem: centro organizador de microtúbulos, núcleo, gama-tubulina, base. Característica: inestabilidade dinâmica. Função: criar um sistema de conexão dentro da célula. Profissão motoras:
dimensões, permite a excitação. Uriciones, permite a endocitose. Retículo endoplasmático rugoso fez a diferença do retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático rugoso tem síntese de proteína. Retículo endoplasmático liso tem forma tubular, não possui ribossomas na síntese de proteína. Sua função: síntese de lipídio no tecido adiposo, síntese de esteroide nos hermanos, dexodoxicanione de formação insetiada. Lisossomas: organela membranosa, função: digestão, composta por enzimas digestivas, proteína, lipasas, fosfolipasos, glucosídeos e nucleosós. Dobre membrana, mecanismo de entrada ácido libossomo. Fagocitose, permite a entrada de partículas extracelular grande. Pinocitose, permite a entrada de partícula extracelular pequena. Autofose, permite a entrada de partícula intracelular absoluta. Endossoma, organela membranosa que se dirige a partir da endocitose. Tembronose, se localiza cerca da membrana plasmática, recorre o produto da endocitose, lo leva a via seu destino e retorna à membrana plasmática. Tardios, não retorna à membrana plasmática e penetra em los mais profundo da célula. Passa-lhe retículo endoplasmático rugoso e enzima digestiva, que se transforma em lisossomos. Peroxima, organela membranosa. Função: desintoxicação do álcool, água oxigenada, que seria água e oxigênio. Componente: enzima oxidativa, catalosa, peroxidosa. Se encontrarmos em maior quantidade, igadarimos. Vacúolo vesicular, organela membranosa. Função: mecanismo de transporte que se divide em dois, endocitose e exocitose. Microfilamento, organela não membranosa. Componente: actina, fibrilar e tubular. Diâmetro: de 6 a 8 nanômetro. Forma parte do citoesqueleto da célula. Função: permite o movimento ou locomoção da célula. Permite a clorre de proteína. Emite prolongações. Pseudopas. Filamento intermédio. Diâmetro de 8 a 10 nanômetro. Tubas delgadas e maleáveis. Composto por proteína actina, monômeros, dímero e tetrâmero. Função: formar parte do citoesqueleto da célula, participar em la divisão celular, agrupar em subunidades. Neurofilamento, queratina, fecetina. Inclusões: organela não membranosa. Funções: depósito celular, glucogênio, glucose, hemicedária, lipofecira. Centríolo: são túbulos cartos formados vezes 9 tributos de microtúbulos. Funções: participa ativamente na célula, forma o osso mitótico, forma os corpos basais, cílios e flagelos. Ribossomos, organela não membranosa. Função: sintetizar proteína, diferente do retículo endoplasmático rugoso. Origina: nucleolo. Retículo endoplasmático rugoso. Das profis salim ao EEE. Ribossomas. Las profis se quedam em EIC. Núcleo celular:
Conceito: compartimento limitado vezes membrana da onde se armazena as informações genéticas, a DNA. Componente: cromatina, nucleolo, nucleoplasma, mR nuclear. Cromatina é um complexo de DNA mais proteína básica, histonas. Eucromatina, DNA desplasado, coloração mais clara, cromatina ativa, transcrição e transição, célula metabólica ativa, neurópos, hepatocitos, produz várias substâncias. Heterocromatina, DNA condensado, coloração mais escura, cromatina inativa, plasmazito origina linfL, produz anticorpos, só uma solução à la vez. Formação dos cromossomos. Corpo coloreado. 1. Forma uma cola de pérolas, que vai ser DNA com bolinhas no meio e como se fosse um cabelinho de anjo no meio dessas bolinhas, que é o primeiro nível de condensação. Esse cabelinho de anjo, octomero nestônico. A bola preta, proteínas básicas. A bola preta, nucleolo. Entre a bola preta e o cabelo de anjo, proteína básica. Segunda função do colar de pérolas: fibrilhas cromáticas. Terceira função de fibrilos: fibrilos cromatina. Búcleos cromatina. Vai estar bem enroladinho os dois unidos, um de um lado e outro de outro. Entrezigamento de búcleos. Vai estar em X, os dois cabelinhos de anjo. Em cima, telômero. No meio, centrômero. O telômetro é indicador do tempo de vida da célula ou de la longevidade de la célula. Nucleolo é um lugar do ribossomo e do DRN. 3 zonas: centro fibrilar, material granular. Lugar derramado do ribossomo. Participa ativamente do ciclo celular ou divisão celular. Produz la nucleostina. Envoltura nuclear. Carioteca. Componente do núcleo que se separa em nucleoplasma. Do citoplasma. Componente: membrana celular externa em contato com o retículo endoplasmático rugoso. Membrana nuclear interna em contato com o nucleoplasma. Espaço perinuclear. Porcos nuclear permite o intercâmbio de substância desde o citoplasma a nucleoplasma e vice-versa. Nucleoplasma é tudo o que está cromatina nem nucleolo, ao solvente de onde disposta os componentes. Renovação celular. Problações celular estáticas. São células que não se dividem, nunca fazem mitose. Exemplo: neurona, músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco. Publicação celular estáveis. São células que se dividem de formas episóticas. Periocardio, tecido cartilaginoso. Periostático, tecido ósseo. Adaptação celular. Hipertrófica, massa celular maior. Bolinha tá pequena, vai ficar grande, que é a célula. Hipotrofia, massa celular menor. Célula tá grande, vai ficar pequena. Metoplasma, câmbio de forma celular. Hiproplásio, célula se divide em 2 células. Ciclo celular é uma sequência de acontecimento outro regulado, cujo objetivo é dar origem a 2 células híbridas com a mesma característica das células-mãe. Interfase G0, neurosas, músculos astriático, esquelético e cardíaco. G1, a célula capta nutrientes para aumento de diâmetro. S, inicia a duplicação de DNA e dos cromossomos. G2, se prepara para entrar na mitose. Pontes de
Cantral. G1. Avalia se o diâmetro está adequado. S. Avalia as qualidades do DNA e dos cromossomos. G2. Reavalia a interface. Apoptoses. Mecanismo de defesa. Objetivo geral. G1, S, G2. Evita a replicação das células cancerígenas ou tumorais. Esquema do tecido sanguíneo. Você vai dividir em dois. Para um lado, célula. Para o outro, MEC. Mecanismo, alguma coisa celular. Célula divide em três. GR, GB, play. MEC, um só, plasma. GB divide em dois. PHN, MINN. PHN divide em três. NEB. MINN divide em dois. L e M. L divide em 3. T, B, NK. B divide em 1. Plasmicito.